Nós temos hoje, né, já conhecidos 5 pilares que a gente precisa ter da inteligência emocional e que a gente pode utilizar dentro da fisioterapia, dentro do trabalho que existe com o paciente, né, que a gente precisa estar ali no dia a dia e que precisa, acolher, atrair o paciente, tá. E um primeiro ponto a ser utilizado é a questão da autoconsciência, né, da gente ter, dentre esses fatores, nós termos a autoconsciência de quando tudo está acontecendo, né, de quando as coisas vão acontecer em nossa vida, de como está aquele ambiente e conseguir perceber aquele ambiente, emocionalmente interferido. E essa autoconsciência faz com que a gente cada vez treine a capacidade de você administrar o seu medo, a sua ansiedade por resultado, a sua ansiedade por paciente, e entender que muitas vezes existe um processo, né, natural de vida profissional, de vida de ser humano, e você precisa crescer para poder evoluir. Tem uma frase de Sócrates que diz: conhece a ti mesmo, né? Que é nada mais, nada menos do que a gente ter essa autopercepção, que é um dos pilares da inteligência emocional. Então, é super importante que a gente entenda o quanto a gente está interferindo no processo terapêutico do paciente em ele não evoluir, em ele não relaxar, em ele não agendar ou em ele estar cada vez mais assíduo, o quanto a gente tem sido bom nisso. Então, essa autoconsciência é um dos pilares importantíssimos, tá? O outro pilar que eu gostaria de falar para vocês é a questão da administração, né, das nossas próprias emoções, que aí a gente precisa saber combater essa questão de sentimento, de medo, de tristeza, como a gente pode definir a trajetória que a gente vai seguir, sendo basicamente o piloto da nossa história mesmo, o piloto de nós mesmos, né? Como é que a gente vai traçar essas estratégias, administrando todas as nossas crenças limitantes, administrando todas as ansiedades financeiras, profissionais, pessoais, as próprias vaidades individuais de cada um. Então, esse segundo ponto de como administrar isso, eu acredito que é sempre colocar no foco o paciente, o outro. É se colocar no lugar do paciente para que a gente consiga tratar o paciente como a gente gostaria de ser tratada, né? E que, mesmo utilizando estratégias de inteligência emocional para convencimento, eu, como paciente, gostaria que aquela estratégia, se fosse utilizada para o meu bem, fosse bem utilizada, sim, eu gostaria, porque eu estaria precisando de um suporte e muitas vezes a gente não adere a um tratamento, a uma atividade física, a uma dieta, a qualquer coisa do tipo, porque a gente não foi efetivamente tocado, profundamente tocado. Então, esse segundo pilar, que é a administração desse processo, é extremamente importante. O terceiro que eu gostaria de deixar claro para vocês é a questão da automotivação. Se automotivar de proporcionar o bem, de proporcionar um atendimento de qualidade, de fazer o outro, né, se sentir bem, é extremamente importante para o profissional de saúde. Nós, como fisioterapeutas, precisamos levantar todo dia motivados a fazer o bem e atender o paciente, e não a estar no consultório para receber o dinheiro do paciente e depois pagar os nossos débitos, as nossas contas, que são inerentes hoje de uma sociedade moderna, de um ritmo
extenuante de trabalho, das nossas obrigações. Porém, o foco nunca deve ser a questão financeira e a motivação de acordar, de levantar muitas vezes mais cedo, de deixar o almoço um pouco mais tarde, tem que ser o paciente, porque um dia isso acaba, né? Esse encanto de querer trabalhar apenas por dinheiro vai acabar. E aí você começa a ser um profissional frustrado, porque muitas vezes você já conquistou, já pagou as contas que você poderia pagar e está se automotivando, está se auto estimulando com o alívio do sofrimento do outro, né? Com o sorriso do outro, com o bem-estar do outro. Então, esse terceiro ponto que eu gostaria de alimentar dentro de cada um de vocês, de estar sempre motivado em buscar mais e melhor cada detalhe. E o quarto ponto que eu queria falar um pouco é sobre a consciência das emoções de cada um, né? De cada pessoa que chega em nosso consultório. Entender a dor do outro, entender as aflições, como a própria colega falou, a gente tem que entender a dor do paciente, né? Os nossos relacionamentos interpessoais estão cada vez mais complicados, a gente tem cada vez mais problemas de convívio entre parentes, entre amigos, dentro do relacionamento mesmo de vida conjugal, né? A falta de empatia, a falta de flexibilidade diante de um quadro diário de vida tem se tornado algo muito ruim. E quando o terapeuta não se coloca nesse ponto de ter a consciência de como essa emoção está afetando o paciente, até para entender clinicamente, né? Porque, por exemplo, se a pessoa associa um nível de estresse, um nível de ansiedade com aumento de cólicas, com aumento de dores lombares no período menstrual, e aí a gente vê nitidamente que existe uma conexão emocional interferindo a fisiologia do corpo, interferindo diretamente a, a mecânica também do sistema músculo-esquelético. Então, essa administração da emoção do sua em relação a ter consciência da emoção do outro é extremamente importante. E por último é conseguir administrar o impacto, né, dessas emoções. O quinto e último ponto que eu gostaria de dizer para vocês é essa administração de como essa emoção está afetando os seus próprios resultados como fisioterapeuta, né? E os próprios resultados na forma de acolhimento, na forma de adesão ao protocolo de tratamento, às orientações terapêuticas que você passa. Então, se a gente tem em mente esses três pilares, a gente consegue colocar em prática a inteligência emocional de forma produtiva em relação a nós mesmos e ao paciente, porque o melhor da inteligência emocional é fazer com que a gente possa estar apto a ser melhor, a se sentir bem com nós mesmos, a nos sentirmos preparados para atuar com o corpo do outro e, consequentemente, atingir resultados surpreendentes com os pacientes. E isso motiva, e isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida, tenha uma vida um pouco mais voltada ao servir do que ao trabalhar apenas, né? Quando o trabalho se torna um prazer, né? Se torna uma bela de uma satisfação. Então, esses 5 pilares a gente precisa ter bem claro dentro da profissão da fisioterapia.